7h27, estamos de volta com o T-News e hoje nós estamos recebendo o deputado federal Sandro Alex, do PPS. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes, excelente sexta-feira a todos. E também estamos recebendo o deputado federal pelo PCdoB, Aliel Machado. Bom dia. Bom dia, Marélia, a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. A Câmara dos Deputados começou a votar nesta semana propostas para reforma política que envolvem financiamento de partidos, sistema eleitoral e reeleição. Foi muito discutido também essa questão da votato de prefeitos, governadores e presidentes não terem mais esse mandato de 4 anos e sim de 5 anos. Começando pelo deputado federal Sandro Alex, como que o senhor avalia essa proposta? Essa proposta ainda vai ser votada. Ela não foi votada ainda. Ela vai ser colocada na pauta na próxima semana. Eu até acredito que não será na semana que vem, e sim na semana do dia 10 a 15 de junho. Nós votamos o fim da reeleição. Foi aprovado o fim da reeleição. Aliás, foi o único item que foi aprovado dentro da reforma, que há tanto se fala e há tanto se pede, e muito já foi utilizado em campanhas eleitorais de que era necessária uma reforma no país, mas infelizmente isso não aconteceu. O voto ficou confirmado no painel e as alterações mais importantes nesta primeira rodada de votações da reforma política, nós só tivemos o item do fim da reeleição que foi aprovado. Só que ele não foi aprovado com o tempo de mandato. Eu sempre procurei manter a coerência com o que eu falei ao longo dos anos, até porque eu fui membro da comissão durante o mandato anterior e eu tinha um posicionamento claro sobre todos os itens. E eu sempre fui favorável ao fim da reeleição com um mandato de 5 anos. Só que aí tem uma variável que os ouvintes têm que perceber. Não se pode também simplesmente dar um mandato maior para todos os eleitos. Nós pensávamos que isso seria apenas para os cargos do Executivo que teriam um mandato maior porque não tem reeleição. Só que aí o parlamento já se aproveitou e já tem uma proposta que é o que vai a voto para alterar todo e qualquer mandato para 5 anos. E aí, com um adicional de periculosidade maior, porque aí o Senado vai para 10. E uma década de Senado também não acredito que a população vá aceitar. Então, o problema agora é se dar um mandato maior para, enfim, esses prefeitos, governadores e presidentes, que seria o correto, mas se estender para o parlamento, aí não dá, tem que votar contra e manter os 4 anos. Deputado Aliel, como que você avalia essas primeiras propostas aprovadas nessa reforma política, principalmente essa questão da reeleição? Você votou como? Bom, Clarice, como o Sandro disse, já foi votado muitos itens e acredito que os mais importantes deles já foram votados, que no meu ponto de vista tudo é subjetivo quando você deixa de falar da questão de financiamento de campanhas. O norte da corrupção no país trata-se do financiamento de campanha. E, primeiramente, nós tivemos uma vitória quando foi derrotado a proposta de financiamento público e privado das campanhas eleitorais. E, infelizmente, depois de uma articulação política feita, liderada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no próximo dia, inclusive, nós entendemos, tanto eu quanto o Sandro, os nossos 2 partidos, que foi uma medida inconstitucional. Ele coloca novamente a apreciação da votação de financiamento de empresas aos partidos políticos. E isso foi aprovado pelo plenário no segundo dia, infelizmente. Nós entendemos que não deveria, porque quando uma matéria já é apreciada, ela não deve entrar em votação novamente. E foi votado também esses outros temas, como a questão do mandato, também foi aprovado uma pequena cláusula de barreira, aonde partidos, isso também foi aprovado, além da questão da extensão da reeleição, a cláusula de barreira para que partidos tenham acesso ao fundo partidário e também ao tempo de TV, que tem que ter ao mínimo um deputado eleito no Congresso Nacional. A questão de acabar com a reeleição, eu sou totalmente favorável, meu partido sempre se posicionou favorável a isso. Lembrando que foi a época do Fernando Henrique Cardoso, não tinha reeleição, foi aprovado a volta da reeleição, tanto que o Fernando Henrique Cardoso se reelegeu presidente da República. Sou favorável a acabar com a reeleição no Executivo e favorável que se estenda o mandato realmente dentro do Poder Executivo para que você consiga desenvolver um projeto de desenvolvimento do seu município, do estado, até de país. 5 anos seriam um bom tempo. Também não concordo
que se estenda isso quando se diz respeito aos deputados, vereadores no nosso país. Porém, junto com a extensão de mandatos de 5 anos, vai ser discutido a coincidência das eleições. Isso tem muito a ver para que se aprove a extensão desses mandatos. Eu tenho muitas dúvidas, confesso que tenho muitas dúvidas, porque vejo pontos favoráveis com a coincidência das eleições e pontos negativos com a coincidência das eleições. Depende da proposta e o que for aprovado. Mas como eu tinha dito lá atrás, no começo, quando foi feita a admissibilidade dessa PEC, que é uma PEC feita por deputados, que os deputados não iriam querer mudar de verdade o sistema que os elegeu. E eu estou lá dentro desse sistema, o Sandro também, mas nós se posicionamos contra o financiamento privado das campanhas eleitorais, que para nós entendemos que é muito ruim para o país, principalmente para o momento que nós vivemos, e entendo que o ideal seria fazer apreciação, como foi da lei do ficha limpa, Laroca, da apreciação da reforma política elaborado pela sociedade brasileira. Lá tem uma proposta elaborada por mais de 100 entidades brasileiras, as mesmas entidades que elaboraram uma proposta da lei do ficha limpa, lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, que propunha uma reforma política muito mais vantajosa, muito mais ampla e que atendesse mais aos interesses da população do que os interesses do político. Hoje está sendo votado por políticos uma reforma política, tanto é que a maioria das ações importantes não foram aprovadas. População brasileira. Nesse sentido é o que todo mundo quer saber, na verdade. Quer saber se essa reforma vai ser uma reforma, se ela vai ser um puxadinho, se não vai ser nem um puxadinho. Então eu gostaria de saber dos dois deputados, de fato, o que vai mudar, o que as pessoas podem esperar, fazendo um contexto geral dessa reforma política. Olha, primeiro que a população é importante que ela acompanhe e veja o posicionamento de cada um. E, infelizmente, nesta primeira rodada, os temas mais importantes acabaram não sendo aprovados. Eu votei pelo fim da reeleição, votei pelo sistema distrital misto. Eu sou um deputado distrital, eu acredito que o legislador distrital tem uma proximidade e é assim em praticamente todas as nações desenvolvidas e democráticas no mundo. Então, eu sempre me mantive pelo distrital e votei distrital. Eu fui contra financiamento de empresas e contra as coligações, para que cada um possa constituir um partido forte e sério. Agora nós teremos o voto obrigatório, é uma proposta minha, a Constituição. Eu sou a favor do voto facultativo, 200 nações também o fazem e apenas 20 mantêm o obrigatório, entre eles, infelizmente, o Brasil está entre as 20 nações. É uma discussão muito profunda, alguns não querem alterar, mas a verdade é pelo receio de que a população não comparecendo às urnas, isso possa ou prejudicá-los. Mas é um direito e não uma imposição, é o que eu mantenho, o livre-arbítrio de cada um ir até a urna. Para que se obriga alguém a ir para a urna para votar branco ou nulo? Então deixa a pessoa em casa. Nós teremos a votação também de mais uma proposta minha, que é a proibição de deputados e senadores ocuparem o cargo de ministro ou secretários de Estado, porque para mim é um atrelamento dos poderes, não há o princípio da independência dos poderes, e é uma proposta que vai a voto também. Então, o voto facultativo foi incluído no texto original, também é uma proposta minha, e eu tinha direito a mais um destaque, e eu destaquei exatamente essa outra proposta. É óbvio que eu não vou conseguir êxito, 300 votos, mais de 300, mas fica registrado um posicionamento que, aliás, a gente assistiu no Petrolão e em todos os escândalos, pessoas envolvidas do legislativo no executivo, você vê esse atrelamento e ele não é salutar à democracia lá no Parlamento Brasileiro. Não acredito que vou obter êxito. Nós teremos também o tempo de duração de mandato e a unificação das eleições, que é um tema que eu nunca me posicionei, mas eu tinha um respeito muito grande por essa matéria. Eu estou revendo, porque me parece também mais democrático que a população compareça às urnas periodicamente do que fique 5, ou no caso de um Senado, 10 anos sem comparecer às urnas. Isso me parece antidemocrático. E eu tenho uma afinidade grande com o sistema americano, onde você elege o executivo em um ano e com anos alternados com o legislativo. Por exemplo, você elege o presidente da República, foi eleito no ano passado, no ano
por exemplo, na próxima eleição seria a eleição do Congresso Nacional. Seriam eleições díspares. Você elege o Congresso separado do presidente, como é o modelo americano. Você elege lá separado. E você tem uma compensação. Se o presidente tem um bom mandato, ele consegue a maioria do Congresso. Se ele não está com um bom mandato, ele tem dificuldade, ele vai ter que alterar, inclusive, suas propostas para ter o Congresso mais favorável. Então, é uma compensação, me parece um processo bem democrático. Então, nós estamos revendo esse posicionamento na bancada de unificar. Claro que era um custo menor, muitas eleições atrapalham, inclusive, os projetos dos prefeitos, governadores, mas também não posso deixar sem eleição, 5 anos no Brasil sem nenhuma eleição. Nós estamos assistindo a população, inclusive, há poucos meses depois da eleição da presidente Dilma, ela tem hoje uma popularidade de 10%, menos de 10% da população brasileira. Ou seja, nós deixaríamos por muito tempo um governante onde a população poderia se arrepender e não teria um mecanismo de compensar ou de alterar isso. Então, fica marcado o posicionamento, que eu disse aqui aos amigos da T. O voto é aberto, e ainda bem que é aberto. No mandato anterior, nós tínhamos votações secretas, e agora nós temos um voto aberto. Fica marcado lá o voto de cada um. A população pode procurar, pesquisar, como cada um se manifestou, votou sim, votou não, não votou, se ausentou, obstruiu. Está lá marcado o posicionamento. Nós votaremos a esse tema provavelmente após a votação da semana que vem. Semana que vem nós vamos votar desoneração da folha de pagamento, que também é um outro tema polêmico. O governo está com ajuste fiscal, depois de corte de direitos trabalhistas, aumento de impostos, nós vamos vir agora com a folha de pagamento, ou seja, o setor produtivo vai pagar. E após essa votação, nós vamos retomar a reforma política e completar esses outros e demais itens que estão em apreciação. Bom, como o Sandro falou, essa questão da reforma, eu vou repetir novamente. Enquanto for por essa questão dos deputados, feita por políticos, a gente vai ter sempre esses interesses com dificuldades. Sou a favor. O Sandro falou da proibição de secretários ocuparem. Nós temos na Prefeitura de Ponta Grossa vereadores que são secretários, que teria a mesma influência. Deveria de valer para todos, então. Porque é aí que está. Tem que valer para um, valer para todos e se alinhar o discurso com a prática. Fazer e realizar. Eu acredito que a coincidência das eleições tem questões favoráveis e contrárias. Como eu concordo plenamente com o Sandro, a população ficar tão longe das urnas significa um perigo muito grande para a democracia. E a reeleição, como enfatizando o que nós dissemos aqui, espero que ela se mantenha, a reeleição é preciso que se entenda. Beto Richa se elegeu no primeiro turno com ampla maioria do apoio popular no Paraná. Perdeu isso. Isso é reeleição. Ele maquia dentro de um primeiro mandato, constrói alianças, tem o poder da máquina, posteriormente não consegue dar continuidade porque entregou tudo que poderia se desenvolver nos próximos anos no primeiro mandato para se reeleger. Em relação ao executivo, é extremamente importante essa colocação. A questão do voto obrigatório, eu ainda tenho muitas dúvidas. O meu partido já se posiciona contrário ao voto, a acabar com o voto obrigatório, porque a nossa democracia é muito nova. É muito perigoso você colocar hoje a possibilidade de pessoas, não são todas as pessoas que pensam assim, mas hoje minimamente, mesmo a pessoa triste com a política, mesmo a pessoa que não acredita mais, que vê tantas irregularidades, no final, como ela tem que votar, ela para e fala com a sua família. Nós temos que escolher alguém, apostar em alguém e vai votar. Se você coloca a não obrigatoriedade, vai fazer com que muitas pessoas coloquem isso como mercadoria, porque elas vão poder provar se foram ou não foram votar. E isso pode ser muito perigoso. Confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso. Estou propenso a votar contra, como eu já votei como votei algumas vezes contra, a favor de acabar com a obrigatoriedade, mas ainda a gente está num processo de discussão, porque muitas vezes, Laroca, nós, enquanto homens públicos, temos que ter responsabilidade de entender o que está em jogo. Muitas vezes as pessoas não fazem um amplo debate e colocando-se em uma grande discussão parece bom, mas pode ser ruim. E eu não só para que as pessoas achem que eu fiz o correto, mas eu sabendo o que eu estou fazendo e se eu estou fazendo o correto, tomo as minhas posições
em relação a isso. Em relação, o Sandro falou do ajuste fiscal, tem muitas coisas mesmo. Eu assumi faz apenas 3 meses como deputado. Entendo que o ajuste ele é extremamente importante, principalmente em se tratando da questão da economia que o Brasil passa. E a questão da folha é uma desoneração que o governo deu para essas empresas, desconto. Ele deu lá para fomentar a economia e diz que agora ele precisa retomar isso, que é o que vai ser discutido na Câmara dos Deputados novamente. São 8h01. Nós conversamos com o deputado federal Aliel Machado, do PCdoB. Um bom dia e obrigado pela entrevista, Aliel. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom final de semana. E também conversamos com o deputado federal Sandro Alex, do PPS. Obrigada pela entrevista e tenha um bom dia, deputado. Olha, muito obrigado a todos, um bom dia. E só finalizar dizendo que só tem CPI também da Petrobras, porque os deputados foram a favor e assinaram a CPI. E a minha assinatura está lá, senão nem CPI teria nesse país. Bom dia a todos.